Então pessoal, estou com um vídeo aqui, não tão recente assim, do canal Ignorante, que é do Guilherme Marques, né? Também chamado de Ignorante. Ele havia falado, obviamente, que ele falaria mesmo sobre aquele pastorzinho chamado Miguel Oliveira, que é de Carapicuíba, que fica na Grande São Paulo, né? Inclusive Carapicuíba, cara, não vou imitar o Eduardo Paz, que havia chamado a cidade fluminense de Maricá de merda, né? Até porque Maricá não é merda. Mas, porra, eu não vou resistir, cara. Não vou resistir. Carapicuíba é uma cidade bem merda. Eu conheço lá e tudo, mas enfim. Aí ele, obviamente, falou sobre o revés aí que o Miguel Oliveira havia sofrido, né? Porque o sujeito tossiu ali só pra chamar minha atenção, cara. Enfim, o Miguel, ele acabou sendo punido pelo Conselho Tutelar em relação às suas pregações, já que ele rodava o Brasil, inclusive rodava sozinho, né, para fazer suas pregações. É mais um desses, digamos assim, charlatões, né, que a igreja protestante acaba fazendo, né. E eu lembro que no primeiro vídeo qual o Ignorante havia falado, né, sobre esse Miguel aí, ele desceu o malho justamente no protestantismo, né? Só que, tipo assim, eu quando vi aquele vídeo a primeira vez, eu fiquei pensando, cara, eu nem sabia que o Ignorante era católico. Eu acho que é católico. Eu posso estar completamente enganado, até porque tem gente aí que, pô, não sei se você se lembra quando o Orkut tinha aquelas opções, né, onde você deveria colocar sua religião, né? Aí tinha uma lá específica chamada Tem um Lado Espiritual Independente de Religião. Eu não sei se o Ignorante se encaixa nisso aí, né, mas ele nunca deu a entender pra mim de que seria católico, né? Eu acho que ele estava muito mais bandeado pro evangélico, aparentemente. A mesma coisa o Nando Moura, né, cara? Apesar de que o Nando Moura havia falado isso aí faz muito tempo, de que ele estava frequentando, não sei se ainda frequenta, diversas igrejas, tanto paróquias católicas quanto templos evangélicos, né, para ver, né, qual seria a crença a qual ele seguiria, né? Só que ele ficou assim também por um bom tempo, né? Eu acho que quando o cara está numa situação dessas aí, você dá a entender de que o sujeito está enganando você, né? Ok, existem pessoas indecisas, claro que sim, mas eu acho que não é o caso aplicável àquele anão, né? E ele também sempre deu a entender de que seria evangélico, cara. Tem um vídeo, não sei se ele havia apagado, de anos atrás, onde ele ora em frente à câmera do celular dele. Eu nunca vi um vídeo do Nando Moura falando pró-católico, né, pró-catolicismo. A mesma coisa é o Ignorante. Mas enfim, aí o Ignorante, como a gente espera também nesse segundo vídeo, ele vai descer o malho no Miguel. Eu acho que tem que descer o malho mesmo, porque infelizmente, cara, o mal do protestantismo é justamente ele ter uma grande diversificação, né, de dogmas, né? O pessoal acaba mudando o que está escrito na Bíblia, né, para adequar as coisas ruins às quais eles fazem, né? Tipo, porra, aquelas igrejas que são GLS, né? Como a Cidade de Refúgio, que é daqui de São Paulo, né? Uma igreja criada por duas lésbicas, ou então você pega a Igreja Cristã Contemporânea, que é do Rio de Janeiro. Eu lembro que, inclusive, isso aí foi na semana retrasada, a Andressa Urach, que já foi protestante, ela havia frequentado uma igreja aí, havia participado de um culto de uma igreja muito liberal, não sei se era também uma igreja GLS, mas quando ela criar a sua, né, o seu templo, ela havia falado que quer criar o seu templo, com certeza vai ser liberal pra cacete também, com certeza, cara. E algo qual a gente espera de pessoas como Andressa Urach mesmo, né? Eu lembro que teve uma outra mulher aí, cara, não lembro, eu acho que ela era meio mestiça de branco com japonês. Ela também havia sido de uma igreja evangélica, né? Ela só que foi expulsa de lá porque foi encontrada, foi flagrada, né? Fazendo coisas com um dos fiéis, né? Certo? Aí ela posou nua, cara, eu esqueci o nome dela, cara, sinceramente. Só que aí ela havia falado em entrevista que mesmo ela professa
a sua fé, né? Ela professa a sua fé do jeito dela. Claro que com todo o liberalismo como a gente espera também, né? Certo? Mas enfim, o Miguel, ele tomou uma dura do Conselho Tutelar, inclusive ele não pode fazer uma série de coisas, né? Principalmente não pode pregar, tem que sair das redes sociais, ele não pode mais viajar, né? Vai ter que voltar para a escola, né? Porque antes ele fazia o estudo à distância, né? Obviamente, como também a gente já espera. E né, o pessoal encalacrou ele numa redoma a qual ele só vai poder sair com certeza quando atingir 18 anos, certo? Mas isso aí não vai apagar a quantidade de pastores, inclusive pastores mirins, que tem por aí. A diferença é que eles não têm, não tiveram, né, a repercussão que o Miguel está tendo até hoje. Miguel esse que já manifestou apreço pela direita, né, pelo lado político da coisa. É algo que a gente também já poderia esperar, apesar de hoje você ter muito pastor, né, como eu havia acabado de falar, liberal pra cacete, pastor de esquerda. O PSOL tem um pastor de esquerda, eu acho que é pastor Henrique Vieira, ele é do Rio de Janeiro. Pô, é incompatível, né, cara? Você pegar uma pessoa que professa os dogmas cristãos, que supostamente segue a palavra, e o cara é psolista, ele concorda com toda aquela palhaçada da extrema esquerda. E aí? Esse é o mal do protestantismo. Esse é o mal, por mais que o catolicismo ele também tenha os seus desvios, né? Só você pegar a teologia da libertação, né? Você pega gente como o pastor, como o padre Júlio Lancelotti, pô, né? E claro, né, que se você pegar nos feitos do Conselho Tutelar, você saca que não se trata de um órgão que é competente full time, cara. Ele faz, digamos assim, muito mais omissões do que faz a justiça, né? E especialmente se você colocar na roda questões de artistas famosos. Eu vou colocar uns exemplos aqui bem rapidinho, porque eu quero fazer o react logo. Você pega aquele casal, o Igor Hickley, que é um ator famoso, ele já foi da Globo, já foi da Record, e a Aline Wheeler, que é uma cantora que foi do grupo famoso de pop aqui do Brasil chamado Rujo. Eles têm um filho, né, e eles estão emasculando essa criança. Um jovem, a criança é jovem. A criança tá usando cropped, né, é um moleque, certo? E aí você também pega o caso da ex-BBB, né, chamada Clara Aguilar, que quando havia entrado, né, na casa do BBB, o pessoal havia descoberto que ela era Cam Girl, certo? E não sei se ela prossegue fazendo isso aí, mas ela passou um bom tempo aí com... Assim, ela ainda faz conteúdo envolvendo sexualidade, tanto é que ela tá no privacy. E ela tem um filho pequeno, certo? Ela tem um filho pequeno. Ou então, cara, eu não vou nem citar o caso da Xuxa, né, que havia falado recentemente num desses podcasts aí, que dá banho na filha Sasha até hoje, cara. A Sasha tem mais de 20 anos. Você até pode ver aí, forçar, não sei, né? Pode ver aí um componente inocente nisso aí. Ah, mas é a filha dela, ela ama. Cara, mas é estranho da mesma forma. É estranho. Certo? E o Conselho Tutelar, ele, ainda mais envolvendo o famoso, né? Ele não pratica a sua justiça. Então você pega o caso lá do pai da MC Melody. Porra, o sujeito explora a imagem da filha desde quando ela era criança. Eu havia feito um vídeo há anos atrás, isso aí foi antes da pandemia, eu acho que foi em 2018, né? Falando que, e na época inclusive o Felipe Neto era amigo da família dela, né? O Felipe Neto, ele resolveu reagir quando a bomba havia estourado, né, em relação à situação da Melody, né? Já que ela estava na boca da mídia porque era sexualizada, né, e tudo, certo? E o Conselho Tutelar não fez absolutamente nada contra os pais dela, não fez nada. Aí hoje ela está com 18 anos, né? Já está tascando aí foto e ela já está com o corpo, digamos assim, formado, né, para uma
adolescente dessa idade mesmo, e o pessoal tá caindo matando em cima, cara, claro, né? O pessoal vai fazer isso aí, certo? Mas enfim, você pega que o conselho tutelar não é confiável, né? E o Miguel, ele só foi pego no pé por quê? Porque, além da idade, né, ele tem 15 anos, tem o componente dele ser um pastor evangélico, né? Dele ser direitista, né, como recentemente ele havia soltado, sacou? Porque se fosse um macumbeirinho, não fariam nada contra ele, não fariam nada. E independente disso aí, você vai continuar tendo charlatões da fé, você vai continuar tendo, cara, sacou? Mas enfim, vamos pro vídeo, até porque eu tenho que fazer outras coisas aqui. Cara, o ignorante do que eu havia sacado já faz algum tempo, né? Não, isso aí já faz um bom tempo. Já faz um bom tempo. Ele é uma pessoa um pouco raivosa, não sei se é a depressão a qual ele havia passado contribuiu para isso, né? E eu tinha entendido também que eu acho que ele está numa relação de amor e ódio, o que depender do pessoal que assiste o canal dele. Porque eu acho que ele deve ter pensado que, olha só, cara, eu estou fazendo algumas coisas aqui, estou executando alguns maneirismos que podem aborrecer os meus inscritos, as pessoas que simplesmente veem o meu vídeo. Eu falo isso aí porque ele havia feito um vídeo há uns 2 meses atrás comentando sobre pessoas que de vez em quando chamam ele de esquerdista enrustido, né? Chamam ele de MBLoide, chamam ele de Nando Moura, quando ele critica a direita, critica o Jair Bolsonaro. Eu já havia comentado que o mal do ignorante nisso aí, e ele tem que criticar mesmo, né? É que ele só bate, ele não pratica o outro lado, ele não costuma elogiar. Eu posso estar enganado porque eu não acompanho full time o canal dele, mas a impressão que dá é que ele só critica, né? E ele, no vídeo resposta a esse pessoal, inclusive ele bloqueou algumas pessoas, né? Ele ficou repetindo a palavra foda-se o tempo todo. Eu acho que para algumas pessoas a reverberação de alguns termos os quais elas não gostam de ouvir, xingamentos e tudo, isso pode causar um efeito ruim nelas. Então as pessoas podem se aborrecer por tabela ao ignorante por conta disso aí, cara, também, né? Mas enfim, eu já me desinscrevi do canal dele, mas de vez em quando eu vejo alguma coisa, certo? Mas tá, aí vamos partir pro vídeo logo, eu tô falando pra caramba já. Opa, peraí. E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sim, o Conselho Tutelar proibiu o pastorzinho mirim, o Miguel, aquele herege, blasfemo, satanista, de realizar pregações em igrejas por tempo indeterminado. Bom, antes da gente ir pra notícia, galerinha, se você estiver procurando camisetas com estampas cristãs, tipo essa aqui que eu tô usando, é só você acessar o link da God Tier, nossos parceiros, tem aí. Então, cara, é até bonito, se bobear eu compro. Aí na descrição, godtier.com.br, e usa o nosso cupom IGNORANTE que você vai pegar 5% de desconto. Bom galera, o Conselho Tutelar determinou que Miguel Oliveira, adolescente de 15 anos, achei que tinha 14, né, já fez mais um aninho aí, conhecido como Pastor Mirim, pra mim ele é conhecido como blasfemo, herege, satanista, está proibido de realizar pregações em igrejas por tempo indeterminado. A decisão foi comunicada após uma reunião entre o órgão e os pais do jovem, Érica e o pastor Marcinho Silva. Além de interromper as pregações, a medida exige que Miguel se afaste das redes sociais, retorne às aulas presenciais e cancele todos os seus eventos agendados. O que me deixa puto em tudo isso é saber que tem canalha contratando e pagando esse moleque pra pregar heresia por aí. Por isso que eu falo que quem paga, quem contrata, quem sustenta todas essas heresias desse moleque também é um herege, também é um blasfemo, também tem culpa. O pai mencionou que já vinha insistindo para que o filho retornasse aos estudos presenciais porque o adolescente estava estudando online.
online. Além disso, o pai conta que não via com bons olhos as viagens que ele fazia sozinho pelo Brasil para suas pregações. Miguel e sua família estavam sofrendo ameaças após causar uma série de polêmicas nas redes sociais. Peraí, mas a grana que ele recebia com essas pregações aí, o pai também achava ruim? Ou outra pessoa cuidava do Miguel, pô? Alguns comentários agressivos chegavam a acusar Miguel de ser um anticristo ou profeta do demônio. O anticristo ele não é, porque o anticristo primeiramente ele vai vir aqui como salvação para os problemas atuais da sociedade do mundo. O grosso entra depois. Esse moleque aqui ele é só um blasfemo, um herege e um satanista. Só. Diante da gravidade da situação, os pais registraram no caso a Polícia Civil e no Ministério Público de São Paulo. A família também informou que decidiu não conceder mais entrevistas ou expor o filho na mídia. Graças a Deus. E o pior de tudo é que depois de ser banido e proibido de pregar, ele ainda promete um retorno assustador. Pois é, como eu disse pra vocês, quem sustenta, quem... Você viu que o moleque já meteu um clareamento dental, né? Ele sabendo que isso aí acaba com a vida útil do dente, né? Não é mole não, o pessoal quer seguir a moda de qualquer forma, cara. Aí daqui a pouco faz uma rinoplastia, faz uma bichectomia, vai ficar parecendo até um ET. Paga. Quem vai numa igreja que esse moleque tá é culpado, tão culpado quanto ele. Eu já falei isso e vou repetir. Se você está numa igreja e você não sabe, e esse moleque é chamado pra ir em cima do palco, porque como eu já falei, essas igrejas que nem igrejas são, elas não têm púlpito, não tem local de pregação, não tem local de adoração a Deus. Elas têm palco justamente porque aquilo ali é um local mundano e sujo. Mas você sabe muito bem que você não é obrigado a ter um templo para entrar em contato com Jesus, né? Você não é obrigado a ter uma igreja. Ele não havia falado que com 2 ou 3 pessoas ele estaria lá? Ele estaria com essas pessoas? Então você não precisa, cara, de uma igreja. A igreja é o povo que crê nele, cara. Sacou? A igreja de verdade é essa. Não é uma casa, né? Não é algo físico, necessariamente. Então, quando esse moleque subir em cima desse palco e você vê isso, todo mundo que está nessa igreja tem que levantar e ir embora. Essa é... O pessoal não vai fazer isso aí porque curte essa palhaçada toda. Pô, tem um vídeo aí do canal Hackeando a Matrix, dele, o que ele tascou, que inclusive também tá farmando em cima do pastor Mirim, né? Ele tascou um trecho ali onde o Miguel, ele falou aquelas palavras em inglês, né, dele, né, que tá fazendo sucesso aí, obviamente havia virado meme, né, e o público da igreja aplaudiu, urrou, porra. Certo? Você tá no Brasil, cara, você tá no Brasil, você vai lidar com muita gente aproveitadora, muita gente sem noção, muita gente que se bobear não sabe nem o que tá fazendo ali, certo? É a atitude mais correta que vocês podem tomar nesse momento. É levantar, virar as costas e ir embora, deixar a igreja vazia. Caso vocês não façam isso, vocês também são hereges, blasfemos e satanistas assim como ele. E a culpa por tudo que esse moleque faz é de vocês também. Bom, e o conselho tutelar fazer isso aí, pelo menos é uma coisa decente em meio ao mar de sujeira que eles fazem. Porque, por exemplo, um jovem querer trabalhar quando ele é adolescente, quando ele tem 13, 14, 15 anos, não pode. Aí o conselho tutelar vai lá encher o saco. Agora, quando é um caso desse, de um moleque como esse, aí demora. Aí, nossa, o conselho tutelar demora. Agora vai você, por exemplo, pra rua, tentar... mas o conselho tutelar também agiu por conta da repercussão negativa, cara. Eu havia falado, né, tiveram alguns itens aí, os quais fizeram esse pessoal do conselho tutelar levantar a bunda. Trata-se de uma pessoa de 15 anos, né, um adolescente de 15 anos, e é um pastor evangélico, cara. Vou repetir aqui, se fosse um macumbeirinho, eles não levantariam as bundas deles. Eles não fariam nada. Certo? Por conta da repercussão negativa também, né? Resolveram fazer alguma coisa e encalacraram o cara, né? Nas suas normas. A
fazer e mostrar algum tipo de arte. Eu já tinha dado uma notícia assim, mais ou menos assim, há muito tempo atrás, de uma criança que fazia um tipo de arte na rua e o conselho tutelar logo em seguida foi encher o saco. Agora isso aqui demora. E o caso desse moleque não tem que ser tratado com um conselho tutelar. Os pais têm que ser responsabilizados na justiça por charlatanismo, já que blasfêmia, heresia, satanismo não são crimes. E como ele não tem idade para responder criminalmente, quem tem que responder são os pais. A minha opinião é bem direta quanto a isso. E quando eu tô falando de charlatanismo, eu tô falando de vídeos como esse aqui, dele tentando arrancar 20 ofertas de R$1.000, ainda querendo citar a Bíblia, aquele que pode fazer ele não faz, até o que ele tem será tomado. Tom de ameaça. Pô, até a Universal faz isso aí também. Inclusive, se você pegar o modo dele falar, de pregar, é igualzinho dos pastores de lá. É igualzinho. Ele com certeza deve ter feito um copy-cola. Eu sei que na Mundial eu acho que não tem esse estilo não, né? Mundial é essa cujo Valdemiro é egresso da Universal também, né? O R.R. Soares tem parentesco com o Edir Macedo, pelo que eu lembro. Tô tentando pegar assim de cor, certo? Mas esse estilo de pregação dele é muito universal, cara. É muito da Universal. Até esse negócio aí de ficar chiando igual carioca, sacou? Eu havia falado, ele é de Carapicuíba. Quem em Carapicuíba fica chiando igual carioca? Ninguém. Só se for alguém que é do Rio e que mora lá, né? Ou dá ou desce. Lembra do Edir Macedo ensinando a arrancar dinheiro dos trouxas? Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, amém. Se não quiser, que dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Eu tô falando desse vídeo aqui, ó. O que tá escrito aí no telão? Pix. Pix facilitou a vida de muita gente, cara. E ok, tá propondo aí esse preço alto, né? Esse preço alto, mas pô, você pega que a igreja ela tem cadeira de plástico, você acha que o pessoal vai ter esse valor pra dar? Acho que não, né, cara? Por mais que ele tenha sido convidado, e como eu havia falado, ele cobra alto, né? Você acha que o que? Um punhado de gente vai ter a grana que ele pede? Não vai ter, cara. E geralmente esses pastores aí neopentecostais, eles estipulam um valor inicial ali, aí vão descendo até a pessoa ter condições de pagar, né? Se não bastasse isso, teve aquele episódio, né, do que eu rasgo seu câncer, eu purifico seu sangue e bebi daquela mulher que foi lá, que é uma das que já deveria ter tomado vergonha na cara, levantado e saído de lá de dentro daquela igreja. Ela vem agora na internet se pronunciar e fala: Porra, mas deu pra sacar que aquele rasgo de laudo seria simbólico, cara. Não era exatamente o laudo de leucemia que a mulher lá teve, que ele rasgou literalmente, não, pô. Aquilo ali foi um gesto simbólico, pô. Falar que não, ela não foi curada, que ela continua fazendo os tratamentos. Bom, pelo menos ainda continua fazendo o tratamento, porque imagina alguém que tem uma fé cega e fala assim: eu acredito, eu vou largar todos os tratamentos, eu vou me curar pela fé. Você, pastorzinho, o senhor é o enviado de Deus, está me curando, então eu acredito. E aí imagina a pessoa largando o tratamento, achando que um moleque desse tem poder enviado por Deus realmente para curar um câncer, leucemia, etc. Eu sou a moça do vídeo que está repercutindo
repercutindo aí nas redes sociais. Não queria que tivesse acontecido isso, porque eu não sou uma pessoa exposta, não sou uma pessoa pública, não sou influência digital, nem nada desse tipo. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito reservada. Devido a comentários, pessoas dizendo que eu poderia ser uma atriz contratada, e na verdade não é nada disso. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Eu faço imunoterapia de 21 dias, tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim, o câncer voltou sim, né? Mas continuo meus tratamentos, estou ótima. E é isso aí, gente. Vida que segue. Então tá aí, não curou nada, obviamente, a gente já sabia disso, não precisa, né, de muito. E pelo menos ele tá proibido de aparecer em rede social, de sair por aí enganando os trouxas, porque haja trouxa pra enganar nesse mundo, viu, cara? É muito fácil fazer dinheiro nas costas dos ignorantes, dos idiotas. Eu já falei, ignorância e ingenuidade tem limite. Ter fé não é ser idiota e enganado por um moleque. Lembrem bem disso. Bom, mas é isso, galera. Vocês concordam que os pais devem... Cara, mas acontece que tem muita pessoa, ainda mais idosos, que, né, cuja inocência não tem limite, cara. Infelizmente. Certo? É só você pegar a quantidade de idosos que tem na igreja do Valdemiro. Pô, são muitos, né? Eu acho que se bobear tem até mais do que a na Igreja da Graça. Não, vou reformular. Deve ter muito mais do que na Igreja da Graça, cara, que é do R.R. Soares. É muito idoso que com certeza deve ter acreditado quando ele havia tomado a facada no pescoço. Não sei se você se lembra disso aí. Isso aí também foi antes da pandemia, né? O cara tava utilizando, né, o pano o qual ele usou no pescoço, né, para estancar o sangue, né, na pregação lá. Não sei se ele estava vendendo, eu acho que não, mas fez uma coisa bizarra aí com o pano. Pô, você não acha que não teve gente acreditando nele? Teve, cara. Devem ser responsabilizados criminalmente por charlatanismo por conta desse moleque? Sim ou não? Deixem nos comentários aí, eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal pra gente se ver da próxima vez, compartilha este vídeo. E é isso, se cuidem, até a próxima e tchau. Então, foi isso aí. Eu acho, inclusive acabei de pensar isso agora, que o Miguel Oliveira não vai estar encalacrado o tempo todo pelo Conselho Tutelar. Tô falando o quê? Ele vai sair dessa antes de completar 18 anos, cara? Eu acho que sim. Porque olha só, primeiro você está aqui no Brasil. Segundo que ele é uma pessoa famosa, né? Apesar de tudo, né? Apesar de ter acontecido o que aconteceu, ele vai conseguir burlar, ou então conseguir, digamos assim, oficialmente sair dessa, cedo, e vai continuar fazendo as suas pregações, cara. Quando esse moleque aí começou a fazer sucesso com a sua repercussão, né, de vídeos, inclusive falando em línguas, né? Só que acontece, do que eu havia sacado, ele estava inventando, cara, esse negócio aí. Ele meio que estava falando em línguas até para ter tempo para pensar sobre alguma coisa que faria, né, no culto no qual ele estava pregando. Ele me fez lembrar no que aconteceu com aquela pastora Mirim. Não, Mirim também não, eu acho que ela deve ter uns 20 anos já, né? Chamada Vitória Souza, né? Vitória Souza. Ela também havia feito um certo sucesso há uns meses atrás, aí sumiu. Do que eu havia sacado recentemente, ela havia se casado aí com um cara, né? Eu achei que ela permaneceria na mídia por mais tempo, cara. Isso aí não rolou, mas enfim, eu acho que o fato de ser um sujeito, né, um homem, um pastorzinho, eu acho que chama mais a atenção do público, né? Só que a Vitória Souza, ela desapareceu mesmo, cara. Não tô falando que ela deixou de pregar, porque com certeza isso aí não havia acontecido, né? Ela deve estar pregando ainda, né? Pelo que me disseram, ela acabou sendo, digamos assim, soterrada porque descobriram que ela tirava os discursos dela, né, entre aspas, inteligentes, né, e tudo mais, do chat GPT. Não sei se isso aí é verdade. Mas a mídia havia esquecido dela, cara. A mídia
boa parte das pessoas também deve ter esquecido dela. Agora a moda é você falar, pegar no pé, né? A moda é você falar no Miguel Oliveira, né? Que, como eu disse, quer entrar para a política, manifestou apreço pela direita. Então não se surpreenda se o que daqui a alguns anos ele se candidatar a alguma coisa, porque não vai parar por aí, cara. Eu acho que inclusive eu acho que a ação do Conselho Tutelar vai reforçar esse desejo político dele, e vai ter gente que vai votar no cara, com certeza.